nossa mensagem de hoje vai ser no livro da Primeira Crônicas, capítulo 21, versículo 18. Davi ergue um altar na eira de Ornã. Em outras passagens, Ornã também é chamado de Araúna, tá? Em outras passagens, Ornã também ele é chamado de Araúna. Eu quero que vocês entendam algo muito importante sobre a relação do homem com Deus. Existem situações que confundem as pessoas. A Bíblia diz assim: misericórdia eu quero e não holocausto. Em outra passagem diz: melhor é obedecer do que sacrificar. Só que muitas pessoas não entendem isso e não conseguem compreender que a obediência a Deus tem como base o sacrifício. É isso mesmo. A obediência a Deus tem como base o sacrifício. Não existe, não há maneira de obedecer a Deus sem sacrificar. Agora, vamos entender algo importante. O que é que nós sacrificamos no primeiro momento que passamos a obedecer a Deus? A nossa própria carne, a nossa própria vontade. O que muita gente não percebe é que a palavra de Deus ela não se contradiz. Mas o entendimento da Bíblia Sagrada não é algo tão simples como muitas pessoas querem colar. Todo mundo quer ser de Deus sem compromisso. É como um homem que quer ter uma esposa, mas trata a esposa como uma mulher vulgar ou como uma vagabunda. Ele não tem um compromisso, porque o homem casado ele tem um compromisso com a esposa. Além da fidelidade, ele tem um compromisso com a saúde dela, ele tem compromisso com as necessidades pessoais dela, ele tem compromisso com as emoções dela, ele tem compromisso com a parentela dela. A depender da situação do caso, ele vai ter que se envolver pelo bem dela. Não é simplesmente pegar a mulher, botar dentro de casa e está tudo certo. Ele assume um compromisso. Não dá para você seguir a Deus. Não, eu tenho a minha religião, vou todo domingo, faço minha oração, faço minha reza, faço o meu trabalho na igreja ou no centro espiritual, seja lá das quantas, e está tudo certo. Não está. Aí tem gente que diz assim: eu não discuto religião. Não, não é que você não quer discutir religião, você não quer aprender. Porque quando você começa a entender a Bíblia, o primeiro passo que você dá para agradar a Deus é justamente sacrificar. Você tem que sacrificar, não é o tempo, é o melhor do seu tempo, é o primeiro momento da sua vida para Deus. Você quer ver uma coisa? O primeiro momento de 90% das pessoas é dado para quem? Ou para o quê? Para o smartphone, celular. Tem gente que já levanta de manhã procurando ver se tem uma mensagem no WhatsApp, se tem uma novidade no Instagram, ou se alguma coisa chegou em qualquer outra rede social que ele tenha. Aí leva lá 10, 15 minutos com o dedo nervoso no celular. Aí você chega para essa mesma pessoa
e diz assim, algumas pessoas do canal, por exemplo: você viu a mensagem de hoje? Eu não tive tempo. Aí você pergunta: você já olhou o WhatsApp? Já, está tudo certo. Você já olhou o Instagram? Já. Tem algumas coisas lá, mas eu já vi, é bobagem. Você já olhou o Facebook? Já. Tudo que você perguntar na rede social, ele vai te inteirar. Mas ele não teve tempo para ler o capítulo da Bíblia, não teve tempo para ler uma mensagem. Então o tempo que ele oferece, o tempo que muita gente oferece a Deus, não é o tempo que é o sacrifício, aquilo que Deus quer. O tempo que muita gente oferece a Deus é como que diz aí, né? É brasileiro dizendo que está fazendo comida japonesa, é o que sobrou. Tem pessoas que estão oferecendo a Deus o que sobrou, depois da novela, depois do seriado do streaming, depois do seriado da televisão, da TV fechada, depois que bateu papo com a vizinhança toda, depois que botou a resenha da família em ordem. Se sobrou um tempo, aí vai ver a mensagem, vai orar, vai ler a Bíblia. Tem pessoas que a Bíblia só serve para pegar poeira, só serve para ficar aberto dentro de casa e para pegar poeira, e não consegue sequer sacrificar um tempo para falar com Deus, para ouvir a voz de Deus, para entender o que Deus quer dele. Mas tem tempo para todas as outras coisas. Não conhece a Bíblia, e aí começa a se encher com ensinamentos de religiões que atendem ao seu ego, que atendem aos seus caprichos. Duas coisas importantes, que eu não sei se eu estou falando aqui na igreja, mas eu estou batendo muito no canal. Quando Deus levantava um juiz, quando Deus levantava um mediador, alguém para dirigir o povo, Deus chamava a atenção desse mediador e ele respondia pelo pecado dele. Quando o rei pecava, como foi o caso de Davi, o povo sofria junto. Quando Davi pecou contra Deus e adulterou, e a espada veio contra a família de Davi, afetou também o povo. Porque quando Davi fugiu do próprio filho, Davi levou uma parte do povo com ele, e a outra parte ficou com quem? Com o filho. Davi fez guerra. Não foi a espada de Davi que cruzou com a espada de Absalão, foi a espada do povo que cruzou contra a espada do povo. E o Senhor havia dito através do profeta Samuel: vocês querem ser governados pelos homens, e quem governar sobre vós tomará tudo que vocês têm. Davi pecou contra Deus, levantou o censo de Israel, ele tentou entender qual era o tamanho da força dele. Eu sempre hoje é culto da prosperidade, e o que eu estou falando é muito importante para a vida espiritual de vocês, e remete também ao culto da prosperidade, porque muitas vezes você acha que é o seu dinheiro, é o seu salário, é aquilo que você fez com a sua força. Humanamente falando, ninguém acreditava na vitória de Davi contra Golias. Mas o que foi que Davi disse a Golias? Eu vou pelejar contra você, em nome do Deus de Israel.
e o Deus de Israel me dará vitória sobre você. E Davi venceu. Todas as vezes que Davi guerreou e ele venceu, Deus estava na frente da batalha. Qual foi o erro de Davi? Quando ele levantou o número de soldados, ele tentou entender a força humana que ele tinha para conquistar novos territórios, e isso afastou Davi de Deus. Uma coisa é você se planejar, outra coisa é você confiar no seu planejamento. Uma coisa é você se planejar com o que você tem, outra coisa é você confiar nas suas conquistas humanas. Mas Davi entendeu que pecou contra Deus. O povo de Israel estava morrendo pela praga, e Davi pediu misericórdia. E quando Deus suspendeu a praga, e Davi percebeu que o anjo, ele estava com a espada justamente no terreno que pertencia a Araúna, ou no caso aqui, em Crônicas, a Ornã. Davi pediu misericórdia. Meu Deus, quem pecou foi eu, não o povo. Aí Deus estabelece para Davi instrução. Quando você aprende a obedecer a Deus, você segue regras. Não é da religião, é regras de Deus. Diz assim: o anjo do Senhor disse a Gade: manda Davi subir para levantar um altar ao Senhor na eira de Ornã, o Jebuseu. 1 Crônicas 21, verso 19 agora. Subiu, pois, Davi, segundo a palavra de Gade, que falara em nome do Senhor. Virando-se Ornã, viu o anjo, e esconderam-se seus 4 filhos que estavam com ele. Ora, Ornã estava debulhando trigo. Então Ornã estava trabalhando com os filhos e viu o anjo do Senhor com toda a autoridade praguejando o povo de Deus. Tem gente que diz assim: o mal vem do diabo. Não, todo bem e todo mal vem de Deus. A palavra de Deus é uma espada de 2 gumes. Ela mesmo abençoa e ela mesmo amaldiçoa. Aí eu gosto de dar o exemplo de filhos e pais. A Bíblia diz: filhos, obedecei vossos pais em tudo no Senhor, para que tudo te vá bem, para que você tenha longa vida sobre a terra. Se os filhos não honram pai e mãe, qual é a vida desses filhos? É uma vida curta. Aí tem gente que está dizendo, tem um bocado de jovem morrendo. Aí tem pessoas preocupadas com políticas públicas, pessoas preocupadas com gestor político, gestão política, pessoas preocupadas em querer criar ação social, pessoas preocupadas em sentir peninha do perverso, quando na verdade o que você tem que entender é que existem regras, e essas regras devem ser seguidas para o bem. Você deve entender que aquilo que você faz tem consequência. Ornã não havia pecado diante do Senhor, nem seus filhos. Por mais que o anjo do Senhor no terreno dele representasse, e era de fato, um perigo real, Ornã não estava para ser alcançado por aquela praga, porque esse também era plano de Deus. Continua. Quando Davi vinha chegando, este olhou e viu, saiu da ilha, se inclinou diante de Davi com o rosto em terra. E Davi disse a Ornã: me dá este lugar, da eira
a fim de edificar nele um altar ao Senhor, para que a praga pare de sobre o povo. Me dê pelo seu devido preço. Olha que Davi estava ali agora, cumprindo o mandamento de Deus, para fazer ao Senhor o seu sacrifício. Davi estava ali preparado para enfrentar exatamente o problema que ele havia provocado sobre o povo, enfrentar da maneira certa. Davi não estava falando mal de Deus, Davi não estava chamando Deus de injusto. Às vezes você olha para a sua vida, você se vê diante do problema e você acha que Deus é injusto. Às vezes você olha para a sua vida e você vê uma aparente dificuldade e de novo você acha que Deus é injusto, quando na verdade você deveria entender o que Deus quer de você, confiar e agradecer. Quando Davi ouviu a ordem através do homem de Deus, vai e sacrifica lá, exatamente naquele lugar onde o anjo está de pé, é de lá que está partindo a maldição, e é lá que você vai apresentar a Deus o sacrifício para que o povo seja abençoado. O que lá produziu maldição, lá agora vai produzir bênção, mas depende de você. Como a Bíblia diz, onde o pecado abundou, a graça ela superabundou. Então Davi estava indo exatamente para aquele lugar, porque foi onde os pés do anjo pisou para amaldiçoar aquele povo. Disse Ornã a Davi: tome o meu rei para si e faça dessa terra o que bem lhe parecer. Eu também te dou bois para o holocausto, trilhos para lenha, trigo para oferta de manjares. Eu te dou tudo. Vamos entender algumas coisas importantes. Eu peguei a passagem de Crônicas, porque em outra passagem não mostra que Ornão Jebuseu ficou tão perto do anjo ao ponto de se esconder com seus filhos. Em outra passagem não mostra o terror que tomou conta deles. Imagine você, se tem pessoas que vê alguém armado com a arma de fogo, que mata um número limitado de pessoas. Tem gente que já se esconde morrendo de medo. Tem gente que só o fato de ouvir um disparo de um tiro de arma de fogo já se esconde com medo. Imagine Ornã do lado do anjo, com aquela espada que ele sabia que estava matando o povo todo. Meu amigo, eu acho que faltou corpo para guardar tanto medo dentro. Imagine aí, se tem gente que fica com medo, escuta uma bomba, pensa que pode ser um tiro, e do lado de Ornã está o homem responsável pela morte de milhares, e só porque levantou uma espada. É o que, Davi? Você vai oferecer sacrifício a Deus? Eu te dou o boi, eu te dou o carro, eu te dou a terra. Vá lá, meu rei, oferece o sacrifício a Deus, pede a Deus misericórdia para ver se esse anjo vai embora. Porque esse anjo não está aqui como amigo, não, esse anjo está aqui como inimigo. Esse anjo vem para descer a espada e fazer juízo contra as pessoas. Só que se Davi nessa hora aceitasse
Tudo que Ornã ou Araúna, a depender da tradução da Bíblia de vocês, oferecesse a Davi de graça, quem estaria oferecendo o sacrifício? Ornã ou Davi? Ornã. Não Davi. Mas Deus não pediu aquele sacrifício, aquela oferta a Ornã. Ornã não tinha nenhuma responsabilidade com o povo. Quem tinha responsabilidade com o povo era Davi. Quem tinha que fazer aquele sacrifício é Davi. Engraçado que isso aí é bom para o culto da família. Eu vejo um bocado de mãe que olha para o seu filho que está passando por alguma dificuldade, aí liga para a mãe ou para o pai: ô maninha, ô painho, manda tanto aí, porque seu neto está precisando disso. Ah, pastor, ele tem obrigação. Não tem obrigação nenhuma. A obrigação é do pai e a obrigação é da mãe. O vovô, a vovó vai curtir, vai dar cheiro, vai dar presente, vai fazer mimos, mas a obrigação, por mais que em algumas situações diante da lei ele tem obrigações legais, sim, tá? Vamos deixar algumas coisas bem claras. A depender das situações, segundo a lei, vovô e vovó têm obrigações legais, sim. E a depender das situações, a ponto de responder. Mas eu estou falando que a lei de Deus, ela diz: deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se-á a sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Então, o pai e a mãe, no caso o marido e a esposa, vão se afastar dos pais e vão constituir sua família e será responsável por ela. Deus cobra diretamente do pai, Deus cobra diretamente da mãe. No caso dos líderes, os reis, os presidentes, Deus cobra diretamente deles. Isso se falando de uma nação pertencente a Deus. Não estamos falando de Brasil. Não pense você que o povo brasileiro vai passar fome e que Deus vai pesar a mão sobre Lula. Não vai não. E vai continuar exatamente as leis sendo aplicadas no Brasil como estão. O cara cá fora estupra, mata, rouba e sai pela porta da frente na audiência de custódia. O cara senta na cadeira de Moraes para tirar foto e fazer pose, e só porque sentou na cadeira é condenado a 17 anos de prisão. Aí tem gente que está sem entender o que está acontecendo com Moraes e o que está acontecendo com Donald Trump. É a lei do retorno. A Bíblia diz que tudo aquilo que o homem semear, isso também se fará. Tem gente que acha justo o que Moraes está fazendo com Bolsonaro, tem gente que acha injusto, e olha que as opiniões são bem divididas. De novo, tem gente que acha justo o que Trump está fazendo com Moraes, tem gente que acha injusto, e de novo, as opiniões são bem divididas. Pastor, qual é a sua opinião sobre esse assunto? Eu sou neutro. Eu tenho uma opinião formada, mas o motivo de eu falar sobre esse assunto não é para expressar a opinião de quem está certo ou de quem está errado. É para explicar a você que a todo tempo
Deus é justo, e os homens vão continuar colhendo fruto daquilo que plantou. Então Araúna ofereceu a Davi: Davi, te dou tudo de graça. Davi teve a oportunidade de não gastar nada e ofereceu sacrifício a Deus. Mas olha a postura de Davi. Davi olha para Ornã e disse: não, antes, pelo seu inteiro valor, eu quero comprar, porque eu não vou tomar o que é teu para o Senhor. É teu, eu não vou tomar para dar a Deus. Não existe isso, não funciona. Segundo, não oferecerei holocausto que não me custe nada. De novo, agradar a Deus requer sacrifício. Você tem que dispor. Gente, tem pessoas que estão ouvindo a Bíblia, ouvindo uma mensagem que julga que é importante, e está lavando o prato, está cozinhando. Isso é bom para ver jornal, isso é bom para ouvir telenovela, está tudo certo. Mas quando você for ouvir a palavra de Deus, a Bíblia diz que só vai alcançar o Senhor aqueles que buscarem a Deus como? Em espírito e em verdade. Mas com que intensidade? Todo o coração, toda a força e todo entendimento. Você está tomando banho e está ouvindo a pregação. Será que você está entendendo tudo mesmo? Porque se você não lavar a cabeça e não lavar as orelhas, talvez até você esteja ouvindo. Mas quando a água bater na cabeça, que escorrer pelas orelhas, que você for lavar as orelhas, em vez de você ouvir a pregação, você vai ouvir. E aí, quando terminar, aquilo que você ouviu, pastor, tem fone à prova d'água, então você não vai lavar as orelhas, vai ficar com as orelhas sujas. Aí você está na rua, o fone está no ouvido e você está andando. Aí você para prestar atenção se vem carro ou não. Você já divide a sua atenção. Porque se você não dividir a sua atenção, você morre. É justamente aquela parte da mensagem que é a parte de impacto que você está fazendo outra coisa. É por isso que Deus, Ele gosta de privacidade. Ele quer que você preste atenção nele. Será que você nunca ficou zangado quando você foi conversar com alguém e alguém, mesmo olhando para você, não prestou atenção e você percebeu e você disse assim: fulano, eu falei o quê? Aí a pessoa olha para você e diz assim: não, eu me distraí, fala aí de novo. É de matar qualquer um do coração, né? Tem gente que às vezes olha e aí diz assim: poxa, você não estava prestando atenção em mim, você não ouviu nada do que eu falei. Principalmente em mulheres. As mulheres, quando ligam essa língua de vitrola, que começa a falar que o marido não ouve: fulano, você ouviu o que eu disse? Você quer atenção para você? O que você acha que Deus quer? É o momento de você ouvir a palavra de Deus, é o momento de você orar. Se dedique. Então Davi diz assim: não quero nada que é seu de graça. Verso 24: quero pelo valor completo. Não vou tomar o que é seu para oferecer a Deus, nem vou oferecer a Deus holocausto que não me custe nada. Davi deu a Ornã, por aquele lugar, a soma de 600 ciclos de ouro. Alguém está com a tradução atual? Alguém está com o peso atual? Quanto? Pronto, então Davi deu a Ornã 7 quilos de ouro. Imagine que você vai fazer uma aliança com gramas
e você paga alguns milhares de reais. Imagine 17 quilos de ouro. Foi preso aí um carro, não, 7 quilos de ouro. Foi preso aí um carro, agora recentemente pela Polícia Federal, com as barrinhas de ouro, avaliado em não sei quantos milhões de reais. E Davi deu 7 quilos de ouro. Será que alguém tem aí quanto vale mais ou menos 7 quilos de ouro? Será que alguém consegue aí? Será que tem algum... os celulares não estão perto de vocês, não? Pois é, depois tira a dúvida para ver quanto vale 7 quilos de ouro. Então tá aí, Davi deu a ele, a Araúna, Onã, 7 quilos de ouro. Edificou ali um altar ao Senhor, ofereceu nele holocausto e sacrifício pacífico e invocou ao Senhor, o qual o Senhor sempre dá sinal, viu gente? Quando Deus te responde, Deus sempre dá sinal do poder dele, o qual lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar. O Senhor deu ordem ao anjo, e o anjo meteu a sua espada na bainha. Eu imagino a cara de Araúna, imagino Araúna olhando para o anjo, olhando o sacrifício, olhando para o anjo, e o anjo de repente guarda a espada uma vez. Agora sim. O perigo passou, está tudo certo, Deus não está zangado com a gente. Você sabe o que é que eu estou falando assim? É porque muitas vezes as pessoas chegam na igreja preocupadas com o que o pastor vai pensar de você, com o que o missionário vai pensar de você, e esquece que é Deus que está vendo você, conhece você e te acompanha o tempo todo. Sacrifica, gente. O primeiro passo para obedecer é sacrificar. E o sacrifício mais importante que você faz diante do Senhor é aquele que você sacrifica a sua própria carne. Tudo aquilo que é importante para você, você entrega nas mãos de Deus. E o Senhor disse que aquele que deixa, que abandona pai, mãe, riquezas, tudo por amor dele, recebe nessa vida ainda 100 vezes mais, na vida por ouvir, a vida eterna. Quer prosperar? Aprenda a sacrificar diante de Deus, mas saiba como e o que sacrificar. Amém? Vamos ficar de pé em nome do Senhor Jesus. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos e você fizesse o seu exame de consciência. Feche seus olhos e curve a sua cabeça. É momento de oração. Vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e eterno Pai, tende misericórdia e compaixão do teu povo, eu te peço. Tende misericórdia e compaixão dessa pessoa que me ouviu, mas talvez não esteja sacrificando diante da tua presença. São pessoas que talvez tenham coragem de sacrificar em favor do filho, de sacrificar em favor do marido, de sacrificar em favor das próprias paixões, mas não tem sacrificado nem sequer o tempo em favor de se aproximar de ti. Aqueles, meu Deus, que estão relaxados, aqueles que estão afastados do Senhor, aqueles que deixaram de sacrificar, meu Deus, eu te peço, tende misericórdia e compaixão e perdoa. Dá a cada uma dessas pessoas a oportunidade de se tornarem obedientes, de se tornarem fiéis, assim como o Senhor deu a oportunidade a Davi.
E mesmo diante das vantagens, Davi escolheu sacrificar, Davi escolheu obedecer. Nós prometemos diante do Senhor que vamos buscar sacrificar, que vamos buscar obedecer ao Senhor de maneira imparcial. Vamos buscar obedecer ao Senhor segundo a tua palavra, não segundo as religiões. Vamos buscar andar nos caminhos de Deus para que a nossa vida seja uma bênção. Meu Deus amado e meu eterno Pai, eu te peço a tua proteção em favor de cada uma dessas pessoas que oram comigo. Eu peço ao Senhor que o Senhor venha guardar e proteger a vida de cada um deles, que o Senhor venha guardar e proteger a vida do familiar, do ente querido deles. Eu peço ao Senhor que o Senhor venha prosperar a obra das mãos, tudo que eles fizerem que venha a ser abençoado, tudo que eles fizerem que venha a prosperar. Espírito Santo, eu te clamo, seja o guia dessa pessoa, guia os caminhos de cada um deles. Aqueles que saem em busca do emprego, do trabalho, seja o Senhor o guia deles, ilumina o caminho deles. Aqueles que saem para trabalhar, que o Senhor seja a direção, que o Senhor venha trabalhar através deles, que o Senhor venha a ser a ideia, o estímulo, a sabedoria da vida deles. Espírito Santo, aqueles que saem e chegam, não permita que o sanguinário, que o perverso, que o devorador toque nenhum deles, mas que a vida deles, os caminhos deles sejam guardados por Deus. Assim eu te peço, meu Pai, no nome santo e eterno de Jesus, que a vida desses que oram, que clamam comigo, que seja na vida deles confirmado toda a bênção, toda a vitória, inclusive, meu Deus, a cura, porque se eles não estão doentes, eles não vão gastar o dinheiro com remédio, eles não vão gastar o dinheiro com aquilo que não é pão. Que haja saúde, que haja vitalidade, que haja força na vida deste povo, meu Pai, que se reúne e ora comigo, em nome do Senhor Jesus. Aquele que crê, diga: assim seja. Que Deus abençoe você, prospere as obras de tuas mãos e te dê a paz.